Fala, meus amigos, Bruno Alves aqui. Chegou a hora de perder inscritos, é isso mesmo. Basta você mostrar a hipocrisia das pessoas que elas deixam o canal. Esse é o objetivo, porque justamente a gente está aqui para falar a verdade, não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, a gente está para mostrar a hipocrisia das pessoas. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, para o cristão bostileiro médio de QI 83, porque é, assim que tem que ser chamado, a gente tem que ser enérgico, assim como o nosso mestre foi, e eu sou imitador dele, porque ele chamava os hipócritas de raça de víboras, de sepulcro caiado, e assim eu tenho que chamar também os hipócritas que eu peço. Então vamos lá, você que é cristão, bostileiro médio, quando você vê essa imagem, o que você pensa? Isso aí é uma macumba, não sei se de umbanda, de candomblé, sei que é de uma religião de matiz africana, que está uma macumba na cachoeira, né? Frango de macumba, vasos de barro, ok? O que você pensa, cristão bostileiro médio, quando você vê essa imagem? Eu vou te dizer que se você segue Javé, o Deus do Velho Testamento, eles estão certos. Porque é exatamente isso que Javé ensinava. Está aqui em Levítico 14. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. E eis que se a praga de lepra do leproso for sarada, lembrando que o Messias diz lá em Lucas 4, que eles nunca curaram um leproso em Israel, com essa macumba aí, tá? O Messias humilhou eles e depois eles queriam começar a ranger os dentes e queriam matar o Messias, tá? O Messias falou isso lá para eles, que essa macumba aqui nunca curou leproso nenhum em Israel. Só que, o único que foi curado de lepra nos tempos de Eliseu foi um Ciro, né? Nem foi de Israel com essa macumba aí, ninguém foi curado de lepra. Então vamos lá, o que tinha que fazer? Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves, 2 frangos, vamos falar de frango de macumba aqui, 2 aves limpas e pau de cedro e carmesim e sopo. Está aqui as ervas, está aqui as coisas da macumba. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Tem que degolar, sacrificar uma das aves. Lembrando que Paulo diz que quem sacrifica, sacrifica demônios, né? Vamos lá. E tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o sopo e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada, sobre as águas correntes. Água corrente, você sabe, né? Água corrente pode ser, hoje em dia é cachoeira, tem que correr. Rio, cachoeira, hoje em dia fazem, né? Por isso que fazem esse tipo de coisa nas cachoeiras. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então declarará por limpo. Então espargir é você salpicar o sangue do animal morto na pessoa, né? Então, aqui, olha aqui, ó, o que temos aqui, ó. 2 frangos, degolar o frango, vaso de barro, ervas, né? Água corrente. É uma macumba mandada por Javé. Então, o pessoal da umbanda, do candomblé está errado? Se você segue a Javé, as leis de Moisés, não pode dizer que está errado. Então você, brasileiro médio, que vai no templo de pedra, vai no santuário terrestre, tem uma figura sacerdotal, seja lá um pastor, um padre, um guru, né? E você, que dá dízimo, está praticando as mesmas leis e estatutos que estão na lei de Moisés e não pode reclamar do cara da umbanda que degola o frango de macumba e bota lá no vaso de barro, que é isso que o pessoal, que Moisés mandou fazer. Ok? Então não pode dizer, tá? Que está errado. Eles também sacrificavam bezerros, né? Aqui tem em Êxodo 24, Moisés escreveu todas essas palavras do Senhor, de Javé, e levantou-se amanhã de madrugada e edificou um altar a pé do monte, 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens, aos quais ofereceram holocausto. Holocausto é sacrifício de bezerros. Sacrificaram bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue, pôs em bacias. Aí, isso você vê muito, né, na macumba também. E a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Salpicou o sangue sobre o altar. E tomou o livro da aliança, leu aos ouvidos do povo, tá? Tudo que Javé
tem falado, nós faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo, né? Esse é o sangue da aliança que o Senhor tem feito. E subiram Moisés e Arão, sentando aos oceanos, tal. E também eles salpicaram, né? Espargiu sobre o povo. Então ele pegou o sangue do bezerro, espargiu sobre o altar, sobre o povo, né? Holocaustos, né? E também eles sacrificavam bodes. Além de sacrificar bodes, por isso que Paulo fala que sacrifícios de touros e bodes não podem perdoar pecados, tá? Não podem. Então eles faziam isso como está em Levítico 16. Depois fará um sorteio para determinar qual bode será separado como oferta a Javé, o qual os pecados do povo para o deserto de Azazel. Então levar os pecados para... Então Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido, o sorteio sacrificará em oferta pelo pecado, apresentando vivo diante e enviado para Azazel. Então ele manda sacrificar Azazel. Para quem não sabe, sacrificar bode. Isso aí é feito pela maçonaria, né? Sacrifício de bode. Aqui Javé, a maçonaria está certa. Né? A maçonaria está certa. Porque aqui ele mandava sacrificar bode a Azazel. Azazel, no livro de Enoque, é o anjo que fez sexo com as filhas dos homens. Um dos anjos que fizeram sexo com as filhas dos homens. Então Javé está mandando sacrificar bodes aqui para Azazel. Ok? Então o que acontece, gente? Como o meu irmão Marcelo fala do canal A Lente do Culto, é uma questão de soma zero. Se eu pudesse deixar o conselho para vocês, tá? É uma questão de soma zero. O Messias diz que ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Messias fala que revelou o Pai. O Messias fala, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, é uma questão de soma zero. Vamos lá. Eu estou na dúvida se Javé, que lá atrás a gente sabe que eram os anjos caídos. É o Deus todo do panteão cananeu, Javé é o dragão. Aí você tinha lá a esposa de Javé, a Xerá. Você tinha Azazel, você tinha Neustã, que era o demônio, a serpente de bronze, né? Que Moisés ergueu, era o demônio Neustã, demônio da cura, que está aí nos cursos de medicina, né? Todos os cursos de medicina tem a serpente Neustã lá, que era o demônio da cura, que a serpente que Moisés mandou erguer, que o Javé mandou ele erguer. Então tem vários demônios, vários anjos caídos lá atrás. Você não sabe se é demônio, você está na dúvida. Olha, é demônio ou não é aquilo lá? É uma questão de soma zero. Se eu abandonar aquilo, se eu abandonar Moisés e ficar com o Messias, eu só ganho. Porque ninguém vai ao Pai a não ser pelo Messias. Agora, se eu for para lá e para cá, eu posso ser condenado. Se eu ficar com o Messias, eu só ganho. Porque quando os discípulos perguntam quais as obras que eu devo fazer para agradar ao Pai, ele disse. Os discípulos perguntaram quais as obras. E o Messias respondeu, a obra é esta, é no singular. Os discípulos perguntaram no plural e o Messias respondeu no singular. A obra é esta, que creia naquele que ele enviou. Que creia no Messias. Então, eu ficando com o Messias somente, eu só tenho ganho. Eu voltando para a lei de Moisés, eu posso estar servindo a demônios, mesmo que na dúvida. Vamos botar aqui, eu não tenho dúvida alguma, mas vai que você tenha dúvida. Tá? Olha, eu tenho dúvida se lá, estou na dúvida, estou em cima do muro se lá é coisa de demônio ou não, né? Eu vou guardar sábado, porque guardar sábado para Moisés e para Javé está tudo perpétuo. Mas o Messias trabalhou no sábado, né? Trabalhou como médico, curava, os discípulos catavam grãos no sábado, que era também, segundo a lei de Moisés, para matar. Então por que eu vou seguir, né? Lá, se o Messias é a salvação? Por que eu vou voltar para Moisés se a salvação vem do Messias? Até porque guardar sábado hoje em dia, né? Você vai guardar sábado, não vai fazer nada, não vai fazer comida, porque não pode trabalhar, então não pode comer. Ah, eu vou pedir um iFood, mas se você pedir um iFood, você vai estar botando alguém para trabalhar, né? Alguém para preparar, um motoqueiro para te entregar. Então se você ligar a televisão para ver, alguém está trabalhando. Se você vê uma final de campeonato de jogo de futebol, os jogadores estão trabalhando. Então no sábado você está sendo hipócrita. Você não está trabalhando, mas está utilizando de coisas que alguém está trabalhando para você. Então você é só um hipócrita. É por isso que se desinscrevem quando eu mostro a hipocrisia de vocês. Vocês ficam com ódio. Então, como diz o meu irmão Marcelo, é uma questão de soma zero. Se eu fico com o Messias, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Para ser salvo é crer naquele que o Pai enviou, que é ele. Pronto, eu estou salvo. Para que eu vou voltar para a lei de Moisés? Santuário terrestre, templo de pedra. Vou para a igreja, né? Figura sacerdotal, padre, pastor.
Para quê? Vou voltar para a lei de Moisés. Dar o dízimo. Para quê? Se eu fizer essas coisas, eu posso ser condenado, porque eu estou fazendo essas coisas para demônios, né? Eu tenho uma dúvida. Mas se eu ficar com o Messias, que mandou orar no quarto, que em secreto o Pai ouve em secreto, eu vou estar bem. Você está entendendo? Eu já estou salvo. Se eu ficar com o Messias, porque o sacrifício dele foi perfeito. Se eu tiver que complementar com qualquer coisa, eu vou estar negando a cruz dele. Por isso que Paulo fala, se você fizer qualquer coisa da Torá, da lei, você da graça tem caído. Então o que acontece? Eu fico com a graça do Messias somente, ou eu fico com o pé nas trevas e um na luz. É o piso da maçonaria, porque é Javé que cria as trevas e cria a luz. Já o pai do Messias, nele não há trevas, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Lá o Javé mandava, não faça imagem de escultura, depois mandava construir serpente de bronze, mandava fazer querubim de ouro. Lá ele dizia, não furtarás, em Deuteronômio 5. Em Deuteronômio 6 ele já ensinava a furtar, a pegar cidades que eles não ergueram, a pegar, beber água do poço que eles não cavaram, olivais que eles não plantaram. No 5 ele dizia não furtar, no 6 ele ensinava a furtar, pegar o que é dos outros. Ele pedia sacrifício para Azazel, fazia sacrifício de bezerro, de frango, de macumba, e depois dizia em Jeremias que nunca pediu sacrifício. Então é um Deus duas caras. Se eu estou na dúvida se aquilo é demônio ou se é o Pai, se eu ficar com os pés nas trevas e na luz, então como é o piso da maçonaria, né? Quadriculado, preto e branco. Um pé na treva e outro na luz. Por que eu vou ficar assim com um pé na treva e outro na luz se eu posso ir para a luz? E eu não erro. Se eu ficar com o Messias, eu não erro. Só tenho a salvação. Entende? Agora, se eu voltar para Javé, eu tenho um Deus que não se firma na verdade, né? Que fala uma coisa e depois faz outra. Fala uma coisa e depois fala outra. Então eu tenho a perder, porque eu posso estar errando. Com o Messias eu não erro. Entende? Com o Messias eu não tenho erro, eu só tenho acerto, é 100%. É vencer ou vencer. Se eu voltar para a Torá, para Moisés, para Javé, eu tenho muito que me ferrar. Né? Até porque esses caras, todos esses caras, esses youtubers, que mandam você voltar para a Torá, para a lei de Moisés, eles não cumprem nada. É por isso que o Messias disse que eles não entram pela porta e não deixam ninguém entrar. Eles atravessam terras e mares para fazer um novo convertido e transformam eles 2 vezes mais frios no inferno do que eles próprios. Então, se eu posso ficar na luz, por que eu vou ficar com os pés na treva? Você já fez isso quando estava na presença do Pai e foi destituído da presença do Pai. Nós seremos reconciliados, porque lá nós ficamos assim, com os pés nas trevas e outro na luz, e fomos arrastados aqui pela cauda do dragão Javé. Porque nós escolhemos isso. E para voltar para casa, para sermos reconciliados, nós não podemos mais fazer a mesma coisa, ser morno e ficar com o pé na treva e outro na luz. Nós temos que ir para a luz, de fato. Por isso que Tiago diz, né? Você vê Javé lá, mandando fazer uma coisa, depois outra, mandando fazer uma coisa, depois mandando fazer outra. Não matarás, depois mandava matar criança, até criança de peito. Não fará imagem de escultura, depois mandava fazer. Não se firma na verdade. Como o Messias diz, vós tem por pai o diabo, né? E quereis satisfazer os desejos de vosso pai, porque é mentiroso, o pai da mentira, não se firma na verdade. Ele não se firmava mesmo, né? Então o que acontece? O que eu vou fazer? Vou ficar com o pé na treva e outro na luz, já que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, para você cristão que critica a macumba da Umbanda, do Candomblé, foi Javé que mandou fazer. Para você do Candomblé e da Umbanda que critica o cristão da Igreja Católica que está adorando imagens, você protestante também, mas Javé mandava fazer imagem, querubim de ouro, serpente de bronze, ele que mandava fazer. Mandava construir altar a outros deuses, como em Gênesis 35. Então o católico também não está errado em adorar imagens. E o evangélico que está lá fazendo suas coisas, dando dízimo, né? Prática de culto divino, figura sacerdotal, também está seguindo a lei de Moisés, está seguindo os demônios do passado. Agora, se eu ficar com o Messias e fizer tudo que ele ordenou, quando orava para o seu quarto, amar o próximo, ajude o próximo, se eu fizer o que o Messias mandou, se eu ficar com o Messias,
eu não erro. É uma questão de soma zero. Lá, um pé na treva, outro na luz, eu posso errar. Com o Messias, não. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu revelei a Deus. Eu apresentei a Deus. Fiquem aí agora é uma escolha, né? Continue sendo um hipócrita, ok? E continue com os pés nas trevas e outro na luz, como o piso da maçonaria. Ou vá para a luz, que é o Messias. A escolha é sua. Um abraço e até a próxima, pessoal.